menina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a pancreatite crônica. No vídeo passado, a gente falou da pancreatite aguda. Mas antes de adentrar a fundo na pancreatite crônica, o que é uma pancreatite? De forma bem simples, uma pancreatite nada mais é do que uma inflamação do pâncreas, que decorre devido a uma lesão. E essa lesão vai influir para que ocorra a autodigestão desse órgão pelas próprias enzimas existentes nesse pâncreas. Lembrando que o pâncreas é cheio de enzima pancreática. Então, em resumo, e repetindo para você memorizar, o que é uma pancreatite? É uma inflamação que decorre por uma lesão. E essa lesão vai levar à autodigestão do pâncreas pelas próprias enzimas existentes nele. Não se afoba que você vai entender detalhadamente como que ocorre essa pancreatite, essa inflamação que a gente citou. Mas antes de saber o patológico, a gente tem que saber o normal. O que é o normal? Olha esse pâncreas bonitinho aí para você. Esse pâncreas ele é conhecido no nosso corpo por ser uma glândula mista. Mista em que sentido? Ele tem a sua porção endócrina e a sua porção exócrina. Como assim porção endócrina e porção exócrina? A porção endócrina é aquela que atua realmente junto com o sistema endócrino do nosso corpo. E duas substâncias principais a gente pode citar aqui que atuam nesse sistema endócrino, que seria a insulina e o glucagon. A insulina, que você já deve ter ouvido, que é muito primordial no nosso corpo, principalmente quando a glicose ou o açúcar no sangue está elevado. E aí essa insulina vai atuar para tentar a homeostase no corpo, o equilíbrio. Agora, quando falta a glicose no nosso corpo, quando falta glicose no sangue, o açúcar no sangue, quem vai ser liberado é o glucagon. Então, lembre-se, pâncreas endócrino lembra dessas duas substâncias, insulina e glucagon. Já quando a gente fala do pâncreas exócrino, aí nós lembramos das enzimas digestivas, que o próprio nome já diz tudo. As enzimas digestivas atuam no quê? Na digestão dos alimentos. Mas você já parou para pensar por que essas enzimas digestivas não fazem a digestão do próprio pâncreas? Pois é, você já pensou nisso? É aí que está o segredo da pancreatite. Por quê? Agora, no normal, por que não ocorre essa catástrofe no nosso pâncreas? Por que essas enzimas digestivas pancreáticas não digerem o próprio pâncreas? Porque elas são liberadas na sua forma inativa. Elas são liberadas geralmente como proenzimas ou zimógenos. E também existe um inibidor de tripsina. O que esse inibidor de tripsina vai ajudar? Esse inibidor de tripsina é fundamental, por quê? Porque a tripsina é uma substância que atua sobre as outras enzimas, ativando elas, ou seja, elas estão inativas, a tripsina vai lá e ajuda que elas sejam ativadas. Então, se esse pâncreas vai e inibe essa tripsina, obviamente as outras enzimas continuarão inativas. E isso é primordial para manter a homeostase desse pâncreas. Se tudo isso sai do normal, vai ocorrer a autodigestão do pâncreas, que é o que a gente vai falar sobre a pancreatite, e a gente já falou que é uma inflamação. Então lembre-se, por que não ocorre a autodigestão desse pâncreas? Porque as enzimas são liberadas na forma inativa. Se houver uma patologia que faça com que elas sejam liberadas de forma patológica, anômala ou ativas no próprio pâncreas, vai sim ocorrer uma autodigestão pancreática. Agora, é importante a gente destacar o que é uma pancreatite aguda e crônica.
A aguda é bem simples, a aguda é aquela que é reversível. O quadro do paciente eu ainda posso ajudar a reverter o que está acontecendo com ele. Já quando é uma pancreatite crônica, aí já é mais complicado, já é mais avançado o quadro desse paciente, que é o que a gente vai falar hoje. Mas já entrando no que é essa pancreatite crônica e o que pode causar esse tipo de problema. São vários fatores. Entre eles, o alcoolismo. Substâncias tóxicas que são ingeridas constantemente, como o álcool, pode levar a um estresse oxidativo e levar a essa atuação anômala sobre o pâncreas, que vai levar à autodigestão. E também não só o alcoolismo, mas também uma obstrução dos ductos. Como assim obstrução dos ductos? Quando ocorre realmente uma obstrução dos ductos por um cálculo biliar. Esse cálculo biliar vai e obstrui aquele canal e isso vai levar a realmente um problema de uma pressão além do normal, uma pressão intrapancreática que vai acumular líquido naquela região e vai extravasar enzimas que não é normal. Vou extravasar essas enzimas que vai acabar atuando sobre o próprio pâncreas e vai levar à autodigestão. Isso é importante a gente destacar que seria a longo prazo, um tempo assim bem prolongado. Essa pessoa está, por exemplo, com essa obstrução do ducto e não faz um tratamento, não vai buscar o médico, fica ali um bom tempo desse jeito e isso vai lesando o tecido pancreático constantemente. E a longo prazo vai chegar uma hora que vai se tornar irreversível, não tem o que fazer com o paciente, porque houve uma destruição generalizada. Agora, é importante a gente destacar que uma pancreatite aguda, a longo prazo, reincidível, o paciente não trata isso, vai evoluir para um quadro de pancreatite crônica. Então, é importante a gente destacar que essa pancreatite aguda pode virar crônica. Mas é importante a gente relembrar o que é essa pancreatite aguda, o que vai causar ela. Além do alcoolismo, de uma obstrução dos ductos, como a gente citou, que a longo prazo leva a essa pancreatite crônica, ela também vai causar a pancreatite aguda. Mas, além disso, traumas podem levar à pancreatite aguda. Traumas em que sentido? Uma pessoa foi atropelada, ou um acidente de carro onde houve uma pancada, uma lesão diretamente no pâncreas. O que vai acontecer? Ocorre uma ruptura, uma lesão direta sobre os ácidos desse pâncreas. E isso vai liberar enzimas e vai atuar sobre o próprio pâncreas, levando a essa autodigestão que a gente já citou. Ou também por distúrbios metabólicos, podem induzir sim a uma pancreatite aguda. E se essa pancreatite aguda não for tratada, ela vai evoluir de qualquer forma para uma pancreatite crônica, que aí já é irreversível. E voltando à pancreatite crônica, que é irreversível, o que a gente pode ver na histologia? A gente pode ver necrose, pode ver realmente uma atrofia dos ácidos. Essa pessoa vai perdendo os ácidos, estruturas importantes desse pâncreas, e ele vai perdendo sua função. Se os ácidos são perdidos, que são estruturas funcionais, obviamente ele perde sua função. Ele vai perdendo ali a sua atividade até um ponto que é irreversível, como a gente falou. Então, olha essa imagem. Nessa imagem diz tudo que a gente está falando. Existe um processo necrótico, a pessoa vai perdendo esse tecido funcional. Você vê essa parte branca do pâncreas, que seria fibrose. Essa fibrose não era para estar aí, era para estar tudo roxinho, meio rosinha, como você vê para cá, que é exatamente os ácidos. Então eu estou perdendo ácidos e está ocorrendo um processo de fibrose. Isso não é normal. Essa pessoa vai tendo fibrose e vai perdendo ácidos. E pode ocorrer também um processo de calcificação, principalmente dos ductos, que a gente vai ver mais à frente em algumas imagens. Então, isso tudo vai fazendo com que esse pâncreas vai evoluindo, ele vai perdendo sua função até um ponto que é irreversível.
Olha essa outra imagem também, excelente para a gente poder diagnosticar esse paciente. Nessa imagem a gente vê fibrose. Você vê como bolinhas, isso seriam os ácinos. Os ácinos e em volta fibrose, em volta desses ácinos. Essas bolinhas meio amareladas que você vê, seria provavelmente os ácinos. Você vê de forma macroscópica. E em volta fibrose, essa parte branca realmente na parede desse pâncreas seria fibrose. Então você vê que é algo bem rápido, algo que vai acontecendo ao longo do tempo e vai realmente destruindo esse pâncreas. A pessoa vai perder esse pâncreas. E nessa outra imagem a gente vê uma tomografia. E o que tem nessa tomografia que a gente observa? Como você vê nas setinhas aí, meio apagadinhas, mas é possível observar, seriam pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos nada mais são do que calcificações que ocorrem nos ductos desse órgão. E essa calcificação, obviamente, pode também induzir a essa obstrução, que a gente falou que além dos cálculos biliares, vai levar a um aumento da pressão intrapancreática, e esse aumento da pressão levaria a um acúmulo de líquido e também extravasamento de enzimas naquela região e autodigestão do pâncreas. Lembrando que sempre a pancreatite crônica é aquela que vem a longo prazo. O paciente que é descuidado, ele vai ocorrendo ao longo do tempo até um ponto que fica na situação e o paciente realmente não tem o que fazer, é irreversível. E o quadro clínico do paciente, o que a gente pode citar? Claro, muitas dores, dores demais naquele órgão, na região onde está o pâncreas, até mesmo dor reflexiva, ele sente nas costas essa dor na porção superior. Vômitos, náuseas, vão ser reflexo também da situação ou do quadro clínico desse paciente. Eu posso fazer um diagnóstico? Sim, além desse quadro clínico, posso fazer um exame de laboratório. O que esse exame de laboratório vai me indicar? Principalmente elevação de enzimas. Que enzimas? Amilases, lipasas. Por que essas enzimas estariam elevadas no sangue? Porque existe um dano nesse pâncreas. E se existe uma elevação dessas enzimas, é claro que o problema está lá no pâncreas. Existe uma elevação das enzimas do pâncreas, então é porque o problema está lá no pâncreas. Isso vai me induzir que existe algum problema, uma pancreatite, por exemplo. E relembrando para você o que a gente viu no vídeo passado sobre a pancreatite aguda. Na pancreatite aguda existe até mesmo sinais. O sinal de Cullen. Esse sinal de Cullen que você vê na tela, ela basicamente é uma equimose periumbilical, que vai indicar, juntamente, além da clínica, além do exame laboratorial, existe esse sinal que pode te indicar, ó, isso aqui pode ser uma pancreatite aguda. Por que eu estou falando de pancreatite aguda, um sinal de pancreatite aguda? Porque relembrando que uma pancreatite aguda pode sim evoluir para uma pancreatite crônica. Lembre-se disso, porque a pancreatite crônica é aquela que vem a longo prazo e é irreversível. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?